Graça e paz do Senhor Jesus, ouvintes, inscritos e amigos do canal Herdeiro de Deus. Um bom dia a todos. Queridos irmãos, hoje 12 de outubro de 2018, nós vamos trazer esse vídeo para falar sobre a escola do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele tem uma escola. Você e eu precisamos estarmos matriculados nela. Todos nós tivemos a oportunidade de um dia ir numa escola. Eu fui na escola, primeiro dia eu me lembro, quando eu não sabia ainda ler e escrever, aos 7 anos de idade. Há 42 anos atrás. E quando a gente chega numa escola, a gente chega com aquela sensação de insegurança. A gente chega com aquela dependência de alguém que nos ensine, que pegue na nossa mão, que pegue no lápis, porque foi assim comigo. Meu primeiro dia de aula, quando eu tinha 7 anos, eu pedi para um colega segurar no lápis, me ensinar a escrever, me ajudar. Eu não tinha feito jardim de infância, essa coisa toda. E peguei no lápis e pedi para ele me ensinar a manipular o lápis. Então veja que a gente, quando está na escola, a gente fica dependente. A gente depende do professor para nos ensinar. Então o Senhor Jesus, ele tem uma escola. E nós somos dependentes dessa escola do Senhor. E onde você pode ver essa parte, não é, específica na Bíblia, no Novo Testamento, que o Senhor Jesus mostra a sua escola. Você abre a sua Bíblia lá no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 11 e o verso 29. Apenas esse versículo. Aqui está a escola do Senhor Jesus. Ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O versículo aqui, ele indica que algo deve ser aprendido. É o único versículo em que o Senhor Jesus ele usa essa expressão, aprendei de mim. Ele não manda aprender com ninguém, a não ser com ele. Então, nós temos um professor para nos ensinar a nos conduzirmos no dia a dia, a aprendermos na sua escola. Aprendei de mim. Agora, aprender o quê? 2 fatores que ele manda que nós venhamos aprender com ele. O primeiro, manso. Mansidão. Aprendei de mim que sou manso. Manso e humilde
de coração. Primeiro é ser manso. Então, pessoa que é mansa, ela foge, ela evita muitos conflitos. Pessoa que é mansa, ela evita muitos tipos de problemas. E a pessoa que é agressiva, pessoa que é briguenta, né? Rixosa, a pessoa que vive discutindo, qualquer coisa discute, qualquer coisa parte para cima. Essa pessoa é muito passiva, muito suscetível a viver em guerra, em conflito, em confusão, em dissensão com outras pessoas, porque qualquer coisa ela explode, ela tem uma onça dentro dela e vez outra essa onça aflora, vez outra essa onça ela aparece no cenário. Já ouviu o ditado que o fulano é muito calminho, mas pise no calo dele que ele vira uma fera, um leão. Por quê? Porque na verdade ele tem uma onça escondida dentro dele. Ele não é manso. Ele é manso na aparência, ele é manso em algumas circunstâncias. Enquanto tudo está bem, enquanto tudo está favorável com ele, enquanto tudo está concordando com ele. No momento em que você bate de frente com ele, ele vira uma fera. Ele perde o domínio próprio. Ele perde entre aspas, o aspecto de mansidão. É só a aparência, porque por qualquer coisa a pessoa explode. Então o Senhor Jesus ele nos convida a sermos mansos, mas também ele nos convida a sermos humildes de coração. A palavra aqui chave é humildade. Humildade não tem nada a ver com a aparência. Porque se ele usasse só aqui a questão ser humilde, aprender de mim que sou manso e humilde, aí ia se deduzir que ele estava querendo ensinar na escola dele que a pessoa tem que ser humilde de aparência. Humilde quando mora num lugar, numa casa bem pobre, quando a pessoa se veste bem fora de moda, quando a pessoa se veste bem com uma roupa bem simples, quando a pessoa não mostra ter muitos recursos, mora num bairro pobre, um bairro simples, humilde na aparência. Mas a humildade não tem nada a ver com a aparência. Ser humilde é ser humilde de coração, como ele diz. Humilde de coração. Por que humilde de coração? Porque a humildade está ligada a isso, exatamente, ao coração. Porque a pessoa pode estar muito bem vestida, muito bem arrumada, pode estar muito bem cheirosa, limpa, cuidar da sua aparência, do seu cabelo, né? Andar limpo, andar cheiroso e ser humilde. A pessoa ter uma formação, estar dentro de um carro muito bom, morar numa casa muito boa, numa mansão, e etc, e etc. E ser humilde. Por quê? Porque a humildade está no coração. E essa humildade do coração é a resposta, é o comportamento que você tem com o seu semelhante. Então o Senhor Jesus, ele sendo Deus, ele não usou de usurpação ser igual a Deus, como o apóstolo Paulo diz. Mas ele humilhou-se a si mesmo, tomando forma de servo, tornando-se semelhante aos homens
mesmo ele sendo Deus. Ele não levou em conta porque era Deus. Quantas passagens o Senhor Jesus, ele se deparou com pessoas em que ele poderia usar da sua autoridade para querer mostrar a sua divindade, para querer mostrar o seu poder. Em nenhum momento o Senhor Jesus, ele tomou atitudes para mostrar que era alguma coisa, que era o poderoso, que ele podia tudo, que ele sabia tudo. Então o Senhor Jesus sempre foi uma pessoa em que expressava humildade com os outros. Ele, quando teve oportunidades de mostrar quem ele realmente era, né, que ele era Deus, apesar de ser homem, o Senhor Jesus não fez. Certa vez Pilatos chegou para ele e disse: tu não sabes que eu tenho poder para te mandar prender, para te mandar soltar, e ficas calado? Ele disse: Pilatos, nenhum poder tu terias se do céu não te fosse dado. Pilatos estava na frente, na presença do Todo-Poderoso. Ao Senhor Jesus, humildemente, com o coração quebrantado, humilde, disse: Pilatos, nenhum poder tu teria se não te fosse dado. Em muitas oportunidades o Senhor Jesus ficou calado, diante de afrontas, de xingamentos, de humilhações. Por quê? Porque ele era humilde de coração. Ele nunca quis mostrar-se alguma coisa. Ele nunca quis mostrar que ele fazia, querendo atribuir a glória para ele. Ele sempre reportava a glória para o Pai. E quem é humilde de coração, quando faz alguma coisa para Deus, faz visando a glória de Deus. É exatamente o que o Senhor Jesus fazia. Ele sempre usou as referências para Deus. Por quê? Porque não usou de usurpação ser igual a Deus. Ele era Deus, mas ele não usava dessa atitude de querer se mostrar que era igual a Deus. Mas ele aniquilou-se a si mesmo. Filipenses 2, verso 8, verso 6 em diante diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Aqui está a humildade do Senhor Jesus. Tomando forma de servo. Quer dizer, a pessoa que é humilde de coração, ela sempre se coloca na posição de servo. Ela sempre quer servir as pessoas. Fazendo-se semelhante aos homens. Olha só. Homem um pecador, homem um mortal. O Senhor Jesus tomou a forma de homem, né? E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Quer dizer, a pessoa que é humilde de coração, ela sempre está numa posição de humildade. Ela nunca se exalta. Ela procura sempre não se exaltar. Nós, seres humanos, temos essa tendência de querermos glórias, de querermos aplauso, de querermos reconhecimento, né? Temos que ter muito cuidado com isso, porque tudo que façamos, tudo que comamos, tudo que bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Pelo que Deus também o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Então, todo humilde Deus exalta. O Senhor Jesus falou isso. Aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. O que se exaltar, será humilhado. Também diz no livro de Tiago que Deus, ele resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Por quê? Porque o orgulhoso,
O orgulhoso tem um sentimento que teve origem no coração do maior inimigo de Deus, que é o diabo, Satanás, Lúcifer. Ele elevou o coração dele por causa da formosura dele. Então a pessoa, quando ela é humilde de coração, ela pode ser muito linda, ela pode ser uma mulher muito bonita, muito elegante, o homem ser muito bonito, muito elegante, muito charmoso, não é? Muito arrumado, bem vestido, tá dentro de um carro, ou qualquer situação, ter um cargo, uma posição, uma formação, um curso superior, um PhD, um doutorado, seja o que for, mas quando a pessoa é humilde de coração, quando ela aprendeu com o Senhor Jesus, na escola dele, essa pessoa, ela não se ensoberbece diante do seu semelhante. Ela sempre toma essa postura de humildade e está aliada, associada à mansidão. Então o Senhor Jesus sempre teve essa postura de humildade diante das pessoas, diante dos fariseus, diante dos publicanos, das prostitutas. Ele comia ali com as prostitutas, com os publicanos. Ele sendo Deus, santo, santo, santo. Mas ele, por ser tão humilde, ele não fazia questão de se colocar ali no meio daquelas pessoas que eram extremamente rejeitadas pela sociedade judaica, pelos fariseus. Porque o Senhor Jesus era humilde. Então é uma qualidade que particularmente eu admiro demais no Senhor Jesus, que é a humildade. E para finalizar, nós vamos ver aqui um momento em que ele tem uma atitude que para mim foi uma das mais humildes que ele tomou. E que nós, como cristãos, precisamos tomar também essa atitude. Em João, no capítulo 13, e o verso 4, diz assim: levantando-se da ceia, tirou os seus vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água em uma bacia, começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximando-se, pois, Simão Pedro, que ele disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu te não lavar os pés, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lavou os pés e tomou os vestidos e assentou-se outra vez à mesa e disse-lhe: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Aleluia, aleluia, o Senhor. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros, porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Aqui está, meus irmãos, o segredo. O segredo do sucesso de uma pessoa de Deus, de um homem e de uma mulher de Deus. Aquele que se coloca como servo dos outros, aquele que se coloca sempre a servir as pessoas, aquele que se coloca sempre para cuidar das pessoas. Então você quer o respeito das pessoas? Cuide das pessoas. Você quer o respeito das pessoas? Respeite as pessoas. Honre as pessoas e você será honrado. O Senhor Jesus disse: dai e vos será dado. Boa medida,
recalcada, sacudida, transbordante, porque com a medida com que medirdes os outros, vos medirão a vós. Então, se você quer respeito, você tem que respeitar. Se você quer ser honrado, você tem que honrar. Se você quer ser considerado, você tem que considerar. Você tem que tratar as pessoas com carinho, com atenção, com amor, com respeito. Ainda que essa pessoa ela venha de encontro a você, discordando de algo que você acha que é o dono da verdade, que está certo. Aí você toma uma postura do Senhor Jesus de humildade e aprende a ouvir o outro e dá sua opinião com mansidão, com humildade de coração. Então, os discípulos ali ficaram, Pedro ficou ali abismado. Como é que pode? O Senhor lavando os meus pés? Porque quem lavava os pés era escravo. Agora imagine, o Senhor do céu e da terra, o glorioso Deus, o Todo-Poderoso, Santo de Israel, lavando o pé do pecador. Tem que ser muito humilde, não é mesmo, meus irmãos? Mas ele disse, eu fiz isso para dar exemplo para vocês. Para vocês fazerem isso com os outros. Para vocês tomar como exemplo. Porque eu sou Senhor e Mestre, fiz isso. Então eu estou fazendo isso para que vocês também façam a mesma coisa uns com os outros. Então, meus amados, você quer ter sucesso na vida espiritual, na sua vida cotidiana, nos seus relacionamentos, tome uma postura de humildade. Seja humilde. Seja humilde no responder. Seja humilde no falar. Seja humilde em tratar as pessoas. Seja humilde em receber as pessoas. Seja humilde em conversar com as pessoas. Seja humilde a dar uma resposta que foi algo que foi de encontro com o seu pensamento, a sua ideia. Se você agir assim, você com certeza encontrará descanso para a sua alma. Há muita gente aí perturbada, em conflito existencial. Há muita gente aí sem dormir. Há muita gente angustiada, deprimida, por problemas de conflito, de relacionamento, por problemas de falta de humildade. Senão o Senhor Jesus não dizia, encontrareis descanso para as vossas almas. Alma é sentimento. Então há muita gente aí com problemas sentimentais. Há muita gente com insônia, com depressão. Há muita gente tomando remédio controlado. Há muita gente que está fazendo psicoterapia, psicanálise, etc. Nos psiquiatras da vida. Nada contra tratamentos psicoterápicos, psiquiátricos, procurar um médico, um psicólogo. Mas existe uma escola que pode livrar você desse problema. A escola do Senhor Jesus, que ensina a ser manso e humilde de coração. Que nós possamos, meus irmãos, servir uns aos outros. Que nós possamos estar sempre disponível a ajudar, disponível a abençoar, disponível a ouvir, disponível a estender a mão, disponível a compreender, disponível a ser misericordioso, disponível a perdoar, disponível a liberar perdão, disponível a ter uma reação mansa diante de afrontas, porque assim o Senhor Jesus foi. Ele fez. Quando ele foi preso, Pedro puxou logo a espada e cortou a orelha do soldado Malco. Ele foi na sua humildade, pegou a orelha do soldado e colocou no lugar, fazendo um milagre tremendo. E disse, Pedro, põe a tua espada na tua bainha, porque tu não sabes que eu posso rogar ao Pai e ele mandar 12 legiões de anjos. 12 legiões de anjos, meus irmãos, são 72 mil anjos. Uma legião tem 6 mil. Multiplique por 12, vai dar 72 mil. 72 mil anjos, é só uma pequenina porção da quantidade de
anjos que Deus tem. Um anjo exterminava todo mundo ali. Agora 72 mil para defender o Senhor Jesus. Mas ele não precisava disso. Se ele quisesse, ele dava um sopro ali, exterminava ali todo mundo. Mas ele, na sua humildade, se deixou prender. Aleluia. Isaías 53 diz que ele se deixou ali prender. Ele ficou como ovelha muda diante dos seus escarnecedores. Quanta humildade desse Deus poderoso. Quanta humildade desse Deus, dono do céu e da terra, soberano. Agora existe um monte de gente que às vezes se comporta numa atitude sem humildade. Nós temos visto isso aí no mundo, no meio cristão. A falta de humildade diante de certas situações. Mas nós temos que aprender com ele na sua escola. A escola do Senhor Jesus. A escola da mansidão. A escola da humildade. Saber reagir. Saber tomar atitudes com o seu semelhante, com as pessoas. Eu tenho pedido ao Senhor, me ensina, Senhor, a ser humilde. Me ensina a ser manso. Me ensina a responder às pessoas que vieram de encontro com aquilo que eu falar, com a minha ideia, com o meu pensamento. Para que eu tenha descanso. Meus amados, como eu tenho tido sucesso nessas questões. Como eu tenho tido sucesso. Que muitas vezes eu fui afrontado na minha vida. Quantos momentos eu fui afrontado terrivelmente, mas eu fiquei em silêncio. Eu não revidei as agressões, as afrontas, as humilhações, porque eu tenho um Deus. Eu sabia que lá na frente o Senhor ia me glorificar, o Senhor ia me exaltar, o Senhor ia me dar uma resposta positiva e ia mostrar àquele que estava me humilhando, me agredindo, o Deus poderoso que está na minha vida e o valor que eu tenho como pessoa, como ser humano, e ela ia ficar cabisbaixa. Em Isaías 41:11 diz: eis que envergonhados serão todos que se levantarem, que se irritarem contra ti, tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Então, meu amado, não adianta se levantar contra aqueles que são de Deus. Tratar mal, agredir, humilhar. Muito cuidado em humilhar aqueles que são de Deus. Muito cuidado. Você pode ter um retorno complicado, ficar sem paz, ficar sem descanso na alma. Por quê? Porque você não foi humilde, porque você não foi manso. O Senhor Jesus deixou o exemplo, lavar os pés uns dos outros. É isso que temos que fazer, lavar os pés uns dos outros, para que a gente tenha o descanso na alma, a paz. Porque Deus é com os humildes, mas Ele resiste ao soberbo, Ele humilha ao soberbo. Nabucodonosor disse isso quando teve que comer com os bichos por 7 anos. No final, ele levanta os olhos e diz que Deus pode humilhar ao que anda na soberba. Porque o soberbo, a soberba, precede a ruína, meus irmãos. Ele diz aqui Nabucodonosor em Daniel 4:37. Ele diz: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, seus caminhos juízo, e pode humilhar. É forte demais essa palavra. Aos que andam na soberba. Então, muito cuidado com a soberba, meu irmão, minha irmã. Eu tenho que ter cuidado com a soberba. Tenho que estar sempre na postura de humilde, porque a escola do Senhor Jesus nos ensina a lavar os pés dos irmãos e de todos aqueles que nós somos servos deles. E aí
o nosso coração se encherá de paz. Meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela tua escola. Ensina-nos a ser humildes, manso, humilde não de aparência, mas de coração, com as nossas atitudes, com a maneira de nós tratarmos o nosso semelhante, o nosso irmão, com a maneira de tratar os nossos colegas de trabalho, nossos vizinhos, nossos parentes, com a maneira de tratar nossos irmãos de sangue, os nossos relacionamentos. Quantas pessoas estão perturbadas, Senhor, porque elas não são humildes de coração, porque elas não são mansas, vivem em conflito, qualquer coisa briga, qualquer coisa faz confusão, qualquer coisa faz atrito, qualquer coisa faz intriga e inimizade. Liberta-nos, Senhor, disso e torna-nos humildes como o Senhor Jesus. Ele disse: aprendei de mim. É com Ele que nós temos que aprender. E eu estou aqui, Senhor, ministrando essa palavra da tua parte e estou aprendendo contigo através dessa ministração. Que cada dia eu possa ser mais humilde para a glória, honra, louvor do teu nome. Glorifica o teu nome nesse vídeo. Toca nos corações, liberta do orgulho, da soberba, da falta de humildade, Pai. Da humildade de aparência. Torna a pessoa humilde de coração e mansa para saber responder, para saber confrontar um assunto, uma situação que vem de encontro com a ideia, com o pensamento dela. Tem misericórdia, Senhor, de cada um de nós. Nos faz ser cristão de verdade, homens de Deus, mulheres de Deus que me ouvem, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.